Análise das últimas provas do Enem. Nós temos aqui uma tabela que eu montei para vocês com os últimos exames de 2016 até 2019. Toda vez que eu faço um concurso, né, eu vou prestar um concurso, geralmente eu gosto de pegar as provas anteriores e fazer um levantamento. Acho super válido, no entanto, não podemos cair naquela pegadinha de somente estudar os conteúdos que caíram nos últimos 2 anos ou 3 anos somente. Não podemos negligenciar conteúdos, né? Porque às vezes um conteúdo que cai bastante deixa de cair no outro ano para cair um conteúdo que cai menos, né? Então, fazer um levantamento, um mapeamento dos conteúdos não significa que você deva negligenciar os conteúdos que caem menos. Perfeito. Então, eu, professor Vitor Benac, montei essa análise do Enem para vocês, com o objetivo de quê? Com o objetivo de você ter um mapeamento, né, dos conteúdos ao longo dos anos. E se você tiver com pouco tempo para estudar, aí sim focar nos assuntos mais cobrados nos últimos anos, que a possibilidade de se repetir realmente é grande, tá? Bem, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que falar. Se você vir algumas outras análises de conteúdos sobre o Enem de geografia, vocês vão perceber que os conteúdos geralmente mudam, né? As análises mudam, porque a prova do Enem, ela é uma prova que se chama de Ciências Humanas e suas Tecnologias, ou seja, ela não envolve somente geografia, né? Ela é uma prova que tem 4 componentes curriculares: sociologia, filosofia, história e geografia. Sendo assim, algumas questões misturam muito geografia com filosofia, geografia com sociologia. Eu vejo muitas vezes um professor de geografia, às vezes no YouTube, tentando resolver uma questão que está com uma cara mais de sociologia do que geografia, né? Mas, de vez em quando, né, esse professor aposta que pode responder essa questão, porque em algum momento na faculdade ou algum momento na vida dele, ele leu coisas relacionadas àquele conteúdo, né? Então é difícil você determinar em alguns momentos, em algumas questões, se ela é realmente de história ou de geografia. Perfeito? Outra questão: depois que você determina se essas questões são de geografia realmente, nós temos uma outra dificuldade, que é inserir ou alocar estas questões nos conteúdos de geografia. Por quê? Muitas das questões geralmente navegam em um, dois ou três conteúdos, né? Isso significa o quê? Às vezes você tem uma questão de industrialização, mas que está relacionado também com ela o processo de urbanização e até mesmo a dinâmica da população. Então, fica complicado você definir a questão a qual conteúdo ela pertence. Por isso que as análises geralmente não são idênticas. Nós temos algumas análises bem diferentes, né? Cada professor terá um olhar sobre a questão, sobre o tema. Isso aqui é um levantamento meu, né, do canal Geografia de Graça, feito para vocês, com o objetivo de quê? De favorecer, de facilitar a sua vida, podemos dizer assim. Então, para facilitar mais, vamos falar um pouco sobre os conteúdos. Primeiro, a gente pode dividir em geografia física e geografia humana, né? Cartografia ali em cima, bem no primeiro tópico, é um tema que não é nem de geografia física nem de geografia humana. Entretanto, cartografia é trabalhado geralmente na primeira série do ensino médio. E vejam que nos últimos exames, né, pelo menos uma questãozinha, com exceção de 2017, caiu no Enem. Então, cartografia é um tema importante. Outro tema importante é dinâmica climática. Dinâmica climática vem caindo constantemente, né? Pelo menos nos últimos 3 exames, 2 questões de dinâmica climática. Outro tema importante, biomas e formações vegetais. Vejo então que biomas e formações vegetais, assim como dinâmica climática, são temas que caem bastante, mas não necessariamente se repetem no próximo ano, né?
Nós temos, às vezes, algumas oscilações de conteúdos que caem bastante, 3, 4 vezes. Entretanto, chega um ano que não cai nada. Por isso que nós não podemos negligenciar assuntos. Perfeito? E o outro tema que também é importante, estrutura geológica. Por que estrutura geológica? São 4 temas que você não pode deixar de estudar. Cartografia, estrutura geológica, dinâmica climática e biomas. Vem caindo bastante, são temas importantes. O restante tem menos importância, Benac? Não, também são extremamente importantes. Só que se você tiver sem tempo para estudar geografia, né, você pode de repente fazer um plano de estudos e dar prioridade a estes 4 temas selecionados. Vamos lá para humanas. Em humanas nós temos aqui o seguinte, em humanas nós temos uma análise que geralmente eu falo para os alunos que é a seguinte: existem 4 conteúdos que você não pode deixar de estudar em geografia humana para encarar qualquer concurso que tenha geografia. Industrialização, seja no Brasil ou no mundo, né? São temas que você precisa estudar. Outro, espaço rural e produção agropecuária, quando nós falamos de Enem, aqui especificamente, 5 questões aproximadamente, né? 5 questões, na verdade, em 2019, 2 questões em 2018, uma questão em 2017 e uma questão em 2016, ou seja, vem amplificando o número de questões voltadas para o setor agrário, né? Para o espaço rural e a produção agropecuária. Então, nós temos industrialização, espaço rural. Outro tema que cai bastante é o espaço urbano e o processo de urbanização no Brasil e no mundo, né? Vejam que todo ano nós temos pelo menos uma questão. Outro tema importante é o processo de globalização e seus fluxos. Então, é um tema que basicamente você precisa estudar este ano, 2020, devido também à questão, à conjuntura, né? A pandemia, a expansão dessa pandemia está muito vinculada aos fluxos que nós temos comerciais, aos fluxos de turistas, né? Fluxo de pessoas pelo mundo. E o outro tema, mundo contemporâneo, economia, geopolítica e sociedade. Caramba, Benac, não entendi muito bem o que pode estar inserido aí nesse mundo contemporâneo. A gente tem ali o desenvolvimento do sistema capitalista, né, capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro, até o informacional, segundo Manuel Castells. O processo de globalização também está um pouquinho inserido ali, né? Questões relacionadas ao desenvolvimento humano, questões relacionadas ao período pós-Segunda Guerra Mundial até o período, né, da nova ordem mundial, ou seja, a ordem que nós vivenciamos hoje, e alguns conflitos armados. Então, podemos dizer que conflitos armados, conflitos também étnico-religiosos e nacionalistas estão inseridos ali no mundo contemporâneo. Economia, geopolítica e sociedade. São temas também corriqueiros na prova do Enem. E um outro tema que você também tem que prestar bastante atenção é a dinâmica da população. Vejam que uma questãozinha, né, seja a dinâmica da população nacional, brasileira ou mundial, realmente deva cair alguma coisinha sobre população. E aí, população, sempre lembrando da questão que nós vivenciamos agora, das reformas, né? Uma delas, reforma da Previdência, que está vinculada diretamente à dinâmica da população. Para você ter uma análise melhor, eu construí dois gráficos. Então, são dois gráficos que irão facilitar a vida de vocês. Um do Enem 2019 e o outro do Enem 2018. A partir dessa análise que nós fizemos, acho que vai facilitar a construção do seu plano de estudos, né? Quando estudar, o que estudar em geografia. Um abraço, divulguem o canal caso tenham gostado. Até a próxima.